Dia e não havendo inscritos à tribuna livre, solicito a segunda secretária que proceda à chamada dos vereadores e vereadoras inscritos pela ordem alfabética decrescente na fase da explicação pessoal, de acordo com o artigo 105, parágrafo 2º do Regimento Interno, e o orador não poderá exceder o prazo de 10 minutos improrrogáveis. Vereadora Ana Genesini. Dispenso. Vereador Sandro Rebeca. Eu peço a palavra. Com a palavra, vereador Sandro Rebeca. Boa noite a todos novamente, nobres pares, senhor presidente, senhoras vereadoras, funcionários da casa, jurídico, a Kelly, bem-vindos, público que nos assiste. Então, quero usar o meu tempo hoje, tentar falar aqui dois assuntos, né? O primeiro assunto é até trazer uma reivindicação. Nós já fizemos, e eu fiz uma pesquisa, vários vereadores já tocaram nesse assunto, que é a questão da praça do Aquários, não é? E aí alguns moradores ali até fizeram uma brincadeira dizendo que vão comprar um bolo para comemorar a questão do aniversário da praça, né? E o jornal Tribuna fez uma reportagem muito clara nesse final de semana. Ficou claro ali que a prefeitura conseguiu trocar as lâmpadas, né, que é uma reivindicação importante também quando a gente fala em economia, etc., na questão da lâmpada de LED, mas infelizmente não é o resultado que a população ali espera, não é? Principalmente se a gente pensar nesse tempo tão confuso de pandemia, tão difícil para a economia, quantas vezes nós falamos aqui nessa casa sobre essa dificuldade, não é, que os comerciantes vão enfrentar, especificamente os comerciantes ali do Aquários. Eles têm ali uma demanda esperada de um ponto turístico. Então, não me parece correto quando o Poder Executivo ele não dá a atenção necessária. Não é? Eu aqui não estou fazendo nenhum tipo de pré-julgamento, eu estou analisando em função dos dados. Eu até sugiro, no ano retrasado, eu fiz um relatório enviando ao governo do Estado algumas emendas que são prometidas, mas não são entregues. Então, eu me proponho essa semana, convido os nobres pares a assinar em conjunto, vou cobrar novamente, porque essa questão, a população ela já está tão descontente com a política, então, a partir do momento que vem uma propaganda que diz que vai resolver, que vai desassorear, que vai cuidar, vai trocar árvore de lugar, etc., isso cria uma expectativa, né? E a população ela tem o direito de cobrar. Então, fica aqui o meu descontentamento, não é? Não ataco ninguém pessoalmente, mas em termos de gestão, mais uma vez, uma promessa que não foi cumprida. Então, isso não está certo. A população tem todo o direito de cobrar. Sandro, alguém pediu a parte? Me dá a parte, claro. Sandro. Por favor, vereador. Obrigado, viu? Falando sobre, né, a Praça do Aquários, né? Sem contar, né, que dá para atravessar andando já, né? E é triste você ir no local lá ver o abandono, né? Principalmente a parte dos parquinhos que estão quebrados. Isso daí já foi cobrança de todos os vereadores da Câmara. Até hoje o prefeito não resolveu essa questão também. E só para todo mundo ficar ciente também, né? Esse ano, tá? E agora, esse mês, vai fazer um ano que a prefeitura anunciou R$500 mil para revitalização da Praça do Aquários. Um ano, uma promessa, tá aqui no site, estou vendo agora aqui no site, um ano e não foi cumprido essa promessa, tá? Que viria R$500 mil, até hoje a gente não viu esses R$500 mil, não viu nada. Então, só para constar isso daí, tá? Obrigado, Sandro. Isso, reafirmando essa questão mesmo que nos preocupa, né? A população, ela tem total direito de cobrar e entender. Eu preciso, talvez, achar uma fórmula, né, para ajudar, como fiscalizador, como vereador, como que a gente consegue fiscalizar essa transparência ou a falta de transparência, né? Eu até entendo que possam ocorrer falhas no meio dos projetos, mas a partir do momento que a população não tem uma satisfação, né, ela pode chegar à conclusão que ela quiser. E a conclusão que eu concordo é a falta de solução para aquela Praça do Aquário, né? Então, esse é um dos assuntos aqui. O segundo assunto eu quero colocar para a gente pensar, né? Eu tenho acompanhado os dados ali da Covid, infelizmente ainda vivemos um momento crítico, não é? Está melhor do que antes,
porém uma tendência positiva. Então, sem alarde, sem nenhum alarme, não é essa a minha intenção, mas nós precisamos ali, vou até pesquisar, falar o dado concreto enquanto eu estou dizendo, dessa semana aqui nós tivemos um aumento dos casos monitorados, nós tivemos um aumento na internação, né, e infelizmente um aumento no número de óbitos em relação à semana passada e o final de julho. O que eu estou propondo, o que eu estou cobrando da Secretaria de Saúde? Né? Quais são os projetos que a Secretaria de Saúde já está trabalhando para a questão da saúde em Vinhedo pós-pandemia? Né? Para mim, claramente, um dos fatores que vão causar ali o pânico, talvez, ou a sobrecarga do sistema municipal de saúde é a volta natural dos tratamentos que foram parados. Então, muitos tratamentos que puderam ser parados em função do medo da pandemia, e justo, né? É importante que essas pessoas, de fato, conseguiram se isolar e não foram fazer esses tratamentos. Essas pessoas vão voltar para o tratamento de saúde. E aqui eu falo Santa Casa, mas também a Policlínica, enfim, o sistema de saúde municipal. Nós, sendo justos, sabemos que a questão da saúde, ela não vinha às mil maravilhas. Nós tínhamos atraso nas consultas, prazo de consulta muito longo, algumas faltas de remédio, muitos casos tendo que entrar com um processo, né, para poder, de fato, receber um remédio de direito. Nós acompanhamos aqui, essa casa tem trabalhado para tentar ajudar, mas eu queria saber, concretamente, qual que é o planejamento pós-pandemia. Eu fiz uma pequena pesquisa para tentar trazer uma proposta, né, depois até pensar, talvez, como um projeto de lei, enfim, de trazer uma solução na cidade. Eu encontrei na Universidade Federal de Minas Gerais Não está ouvindo, Paulinho? Vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo, né? Pode ir, deu uma falhada, mas melhorou. Tá normal, né? Tá. Enfim, eu pesquisei um projeto na Universidade Federal de Minas Gerais que eu acredito que Vinhedo possa fazer uso dele, né? Através de parcerias. Nós vivemos aqui tão próximo da Unicamp, tão próximo da PUC, né? Faculdade de Bragança, tem tanta gente pensando a saúde que Vinhedo eu acredito que poderia fazer essas parcerias, né? Universidades sérias, né? Grupos sérios que podem nos ajudar. E qual que é o básico da solução deles ali? O que eles estão enxergando? Primeiro passo da pesquisa, quais que são os hábitos atuais, né, durante a pandemia? Né, essas pessoas que estão sendo atendidas na Secretaria de Saúde do município, quais são esses hábitos? O que eles estão vivendo? Como estão se alimentando? Quais as atividades físicas, se é que é possível? Como é que a Secretaria de Educação ela pode fazer uma parceria com a Secretaria de Saúde e identificar ali nos alunos, né, como que eles estão reagindo durante a pandemia? É possível fazer esse levantamento de dados? Eu creio que sim. Segundo ponto, né, é necessário ainda buscar algum recurso para fazer os testes da Covid. Nesse projeto específico, que chama ELSA Brasil, o projeto ELSA, ele vai fazer o teste da Covid assim que aumentarem ou diminuir o distanciamento, aumentar a saída das pessoas na rua, vai fazer, além do Covid, o teste de outras infecções e outras doenças, como o teste contra a dengue, chikungunya, etc. Qual que é a vantagem de fazer essa análise? A partir do momento que você tem o dado concreto na sua população, o quanto que refletiu ou quanto que doenças aumentaram, você pode tomar algumas decisões. Eu acho que é mais do que urgente a gente fazer algo a mais. Como é que a gente tem hoje? A gente tem um mapeamento nas escolas de como que está a questão da obesidade infantil? A gente tem um mapeamento do índice alto ou baixo de glicose? Então, eu sei que não é um momento simples, não é um momento tranquilo, porém é mais do que na hora a gente pensar já 2021. É necessário que sejam feitos planejamentos, precisa ter plano, precisa ter data, precisa ter responsável, porque a população ela se sente carente dessa necessidade. Não pode a gente, tudo agora é desculpa. É a pandemia, não dá para fazer porque é a pandemia. Então, fica essa sugestão. E por fim, quando eles terminam essa questão do levantamento de dados, aí sim você pode pensar concretamente. Essa casa já votou 2 vezes durante a pandemia um auxílio para Santa Casa, que na minha opinião ele é justo, porque a população não pode ficar sem o atendimento clínico. Mas é justo também que o dinheiro público seja bem utilizado. Então a minha sugestão é essa, eu vou encaminhar também
para a Secretaria de Saúde, eu acredito que é um caminho que a gente precisa aí conversar, né? Não só a Secretaria de Saúde, já no planejamento, assim como todas as secretarias, já pensar o 2021, né? Já chegou a essa casa, né, o rascunho, esboço, na verdade, das contas aí para o próximo quadriênio, mas precisam ter projetos mais concretos, que eu sinto falta. E por fim, eu achei que eu ia falar um pouco menos, mas consigo nesse finalzinho, né? Muita gente falando da política partidária, né? As eleições se aproximam, então eu tenho, nesse final de semana a gente conversou bastante, né? E o que eu quero deixar bem claro para todo mundo, o PDT já vem desde o dia 19 de abril, semanalmente fazendo reuniões, alguns casos 2 reuniões por semana, alguns casos 1 reunião. Nós estamos na nossa 22ª reunião, será amanhã. Então, se alguém está aí propagando fake news, notícias falsas, nós enxergamos com positividade se de fato a oposição conseguir se reunir. Mas nós vamos decidir no dia 5 de setembro, será o dia da decisão final do PDT. Então ainda não decidimos. Passei aí 2 segundos, agradeço ao presidente, uma boa semana a todos. A vereadora Flávia teve um problema técnico na casa dela, na transmissão, está tentando se restabelecer. Então, nesse momento, eu vou nomear o vereador Márcio Melli como segundo secretário ad hoc. Então, pode prosseguir, vereadora chamada. Vereador Rui Macaxeira. Eu peço a palavra. Com a palavra, o vereador Rui Macaxeira. Boa noite, vereadora Flávia, vereadora Ana, Kelly, presidente, pares vereadores. Já não ia dispensar, presidente, mas resolvi falar para complementar um pouco o que o Sandro falou. Eu também tive conversando com o Flávio, eu tive várias reclamações de cirurgia de catarata, que ele me prometeu, disse que vai estar retomando agora essa cirurgia até o final do ano. Todos aqueles que estavam na fila de espera vai ser por ordem, né, e necessidade, que aquele que seja mais necessitado, talvez possa estar passando na frente, for um caso de urgência. Senão vai ser aquele critério, todas as cirurgias assim, que foram marcadas e foram canceladas durante a epidemia. E assim, a gente também fazer uma cobrança, eu vejo São Paulo, o governo deixou a desejar para a cidade de Vinhedo, não só para a cidade de Vinhedo, para a região de Campina. O tempo que nós ficamos naquela fase vermelha, montou-se um hospital de campanha lá na capital, do governo do estado, onde não se usou. Será que se esse governador tivesse pensado bem, tivesse mandado para a nossa região, Vinhedo, Louveira, Valinhos, um mini hospital desse de campanha, tinha contribuído muito para a nossa cidade e para a cidade vizinha. Então, eu deixo aqui, assim, esse desafeto com o governador mesmo, porque assim, deixou a desejar dessa pandemia que a cidade de Vinhedo. Foi uma cidade onde ele foi tão bem votado, com 87% dos votos, e não ajudou quase nada, dizer assim, o município. Tivemos que correr atrás. Temos aí essa verba que vem do governo federal, esse mensal, que o povo não entende. O povo fala, para o governo federal veio 9 milhões. 8 milhões e 800, são 2.200 mensal que chega, onde a gente, nessa casa, mandamos uma parte para a Santa Casa, onde se diz a lei que essa verba ela vem para complementar a renda do município. É para tirar do 1.200.000 para assistência social e para a saúde. E assim, a gente pede para o prefeito que se use esse valor na saúde, dentro da epidemia, até que tudo isso passe, né? A gente não sabemos quando tudo isso vai acabar. A gente teve aí uma frente fria semana passada, e a gente sabemos que quando essa frente fria chega, a tendência era essa mesmo, aumentar o número de casos e aumentar a Santa Casa, somente com idosos. E também, eu quero falar da iluminação. A gente tem cobrado, estão esperando essa tal da licitação, que tão demorada. Espero que não demore mais tanto para abrir esses envelopes, para que saia a empresa vencedora, para que resolva o problema da cidade. Porque uma das reclamações maior nessa casa, indicação de nós, vereadores, eu tenho certeza que é a iluminação. E a esperança nossa é que isso se resolva imediatamente, assim que essa empresa já presta serviço, que ela já vem com a proposta de imediatamente fazer uma força-tarefa aí nos primeiros meses, já vai resolver o problema da iluminação e depois, assim, manter a iluminação do município. Boa noite, só era isso, presidente. Vereador Rubens Nunes. Vereador Rodrigo Paixão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Rodrigo Paixão. Bom, boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente. Eu queria falar um pouquinho sobre a educação, para iniciar minha fala de hoje. Primeiro, sobre essa decisão do governo de fazer o corte de cestas básicas para todos os alunos e alunas da rede, que gerou bastante insatisfação, né, na população, e levou eu, o vereador
Sandro Rebeca, o vereador Edu Gelme, o vereador Edson PC, a ingressarmos com uma ação na Justiça para tentar reverter essa situação. Então, primeiro, é importante registrar que essa ideia de dar cestas básicas para algumas crianças carentes, de famílias carentes, já é uma política pública que deve ser exercida independente do estado de pandemia, de calamidade pública, enfim. Elas já são atendidas pelo CRAS, já são atendidas pelo Serviço Social, e pelo menos deveriam receber, imagino que já recebem essas cestas básicas, né? Então, nós estamos falando aqui, na verdade, de um problema de segurança alimentar, né? Esse é um dos aspectos, e o outro aspecto é as crianças e os jovens das nossas escolas, eles recebiam essa merenda, e os recursos usados para isso pararam de ser utilizados, né? Não só para merenda escolar, nós estamos falando aqui de hora extra de professores que não foram convocados, professores temporários que não foram convocados, gás, água, energia elétrica, transporte, tickets, e uma enormidade de outros custos, né, só para ficar na educação, que deveriam suprir a entrega desses kits, né, de alimentação para ajudar as famílias nesse momento difícil. Então, a gente quer aqui lamentar essa decisão totalmente arbitrária, totalmente desastrosa do governo municipal, esperar que, quem sabe, tenha uma luz aí, né, no governo, nos secretários, para que não necessite de uma decisão judicial e que essa situação se reverta. Também, em relação à educação, eu confesso aqui que eu fiquei surpreso com relação às famílias opinarem sobre o cancelamento do ano letivo. Eu recebi algumas reclamações e parece que há uma maioria bastante clara, né, bastante consistente a favor de não ter aulas no ano de 2020, né, das aulas reiniciarem no ano de 2021. Me parece que isso está bastante estabelecido, né? Agora, o problema é o resultado disso, né? Se haverá progressão continuada, uma promoção automática, ou se haverá algum tipo de processo de avaliação. Bom, no mesmo momento onde foi anunciado o adiamento, né, do reinício das aulas, foi também anunciada a promoção, né, a progressão automática de todos os estudantes da nossa rede. Isso gerou, de um lado, algumas pessoas concordando e bastante mães, pais, parentes e professores que discordaram. Inclusive, eu coloquei no meu Facebook esse final de semana e vi que realmente o tema é altamente polêmico, né? Então, o que eu queria também solicitar do governo aqui, né, nesses minutos finais, nesses meses finais aí do governo, para que também, eventualmente, caia aí alguma luz de bom senso e respeite o que está no Plano Municipal de Educação relativo à gestão democrática das escolas, né? Ou seja, esse tipo de assunto altamente polêmico, que mexe com as famílias, que mexe com concepções das pessoas, né, sobre aquilo que cada um acredita para o seu filho, para sua filha, não pode ser decidido de cima para baixo, verticalmente, arbitrariamente. Precisa de algum tipo de consulta também, né? Ou seja, poderia ter sido chamado aí as associações de pais e mestres, poderia ter feito alguns debates, lives, não me importaria com o tipo de consulta, de debate. O fato é que esse debate precisa ser feito, né, para que não fique esse trauma das pessoas não podendo nem opinar, né? Pelo menos eu percebi isso muito claramente, profissionais de educação e familiares, alguns concordando e outros não. Então é preciso fazer um debate de convencimento para que tenha uma maioria a respeito disso. Eu quero também falar, mas aí eu vou deixar para um outro momento, sobre a Vinhedo, que provavelmente o próximo governante, a próxima governante vai receber no ano de 2021, o que tudo indica será uma máquina pública com muitos problemas, né? Mas não vai dar tempo de eu falar sobre isso hoje. Eu queria restabelecer a verdade sobre dois pontos que têm sido noticiados e falados e tal, até aproveitar a questão
desse acidente lamentável, dessa perda de uma vida de um jovem no bairro da Capela no dia de ontem, né? Deixo aqui meus sentimentos aos familiares. E quero dar aqui novamente a minha versão, né, como uma pessoa que viveu a questão do início do projeto do Parque da Capela, para dizer que a água daquele espaço é a pior água da cidade, né? Enquanto o olho d'água é uma água que recebeu produtos químicos, produtos radioativos, produtos da construção civil, matéria orgânica de toda ordem, sofá, restos de tudo quanto é coisa que existia na cidade. A Litucera e a Prefeitura de Vinhedo levavam para lá, nos anos de 2012, 2013, nós descobrimos o esquema e levamos, num dia, o Ministério Público e a CETESB, e conseguimos desmontar a ideia do atual governo, que era transformar aquele espaço num lixão. Então, a gente sabia que tinha, no plano diretor de Vinhedo, a obrigatoriedade de se constituir um parque linear no Rio Capivari. Ali tem um afluente do Rio Capivari. Nós apresentamos essa questão ao Ministério Público e à CETESB, e apresentamos a denúncia de contaminação, né, do lençol ali, da água superficial, além da constituição de um lixão irregular. Aqueles que estavam naquela legislatura lembram, e quem acompanha a política da cidade também lembram desse episódio. Então, mergulhar naquele local é quase como mergulhar numa estação de tratamento de esgoto, de tanta coisa ruim que tem ali. É absolutamente deletério, absolutamente perigoso. Então, aquela área não pode receber nem de domingo, nem com pandemia, nem dia nenhum. Ela tem que ser limpa, inclusive precisa ser feitos estudos naquele espaço, né? Então, quero resgatar, né, relembrar essa questão e pedir para o governo proteger aquela área, né, de uma forma eficaz, e também que tenha estudos técnicos, né, que demonstrem o grau de contaminação ali existente. E também sobre essa questão das notícias que são propagadas, infelizmente até de forma institucional pela Prefeitura, eu quero concordar com o vereador Edu Gelmi, na fala dele em sessão passada, sobre a questão da Santa Casa. E quero convidar aqueles que queiram saber um pouco mais de informações, como foi o processo de crise da Santa Casa, a lerem o relatório da CPI da Saúde, que eu fui o presidente, que demonstram que naqueles anos houve desassistência a cidadãos de Vinhedo, houve boicote de médicos e de gestores da saúde ao hospital da cidade, houve uma sequência de mortes por conta de um fechamento feito da noite para o dia. Nos 4 meses seguintes ao rompimento do contrato, morreram 50% a mais de pessoas. Houve desassistência programada, entre outras questões, né, que, inclusive, algumas tramitam ainda em alguns órgãos da justiça e de controle, foram analisadas, outras tantas ainda estão sendo analisadas, e também inverídico que a Santa Casa fechou, né, porque, na verdade, ela ficou agonizando, ela não fechou, ela ficou aberta, demitindo a conta-gotas pessoas, dezenas de pessoas, né, mais de 200 de pessoas foram demitidas, até hoje estão tentando receber, não receberam tudo, foi uma coisa totalmente absurda. Deixou a cidade com um custo na saúde completamente absurdo, porque a saúde pública de Vinhedo entrou em parafuso, teve que contratar o Hospital Galileu rapidamente, mas a Santa Casa também aberta, aquela confusão toda, gastou muitos milhões, rios de dinheiro, né, para reorganizar a Santa Casa, e finalmente, gente, para os desavisados, ou também para os maldosos, foi o governo atual que fechou, ou melhor, que deixou a Santa Casa em colapso. Então, essa conversa fiada de que abrimos a Santa Casa, fizemos o que tinha que ser feito, concluindo, senhor presidente, é uma falácia, é uma inverdade, né? Espero que essa falácia não seja repetida, principalmente por órgãos oficiais. Obrigado a todos, boa noite. Vereador Paulinho Palmeira. Dispenso. Vereador Nil Ramos.
Peço a palavra, presidente. Com a palavra o vereador Nil Ramos. Primeiro eu quero cumprimentar as vereadoras Ana, Flávia e demais vereadores, os internautas que nos assistem. É um momento novo, né? Como nós estamos falando já há algum tempo. E aqui fica, não sei se é um pedido, uma provocação, ou é provocação no bom sentido, presidente. Mas que possamos pensar em talvez iniciarmos a abertura da Casa do Povo, né? Pelo menos de maneira regrada, de maneira ordeira, mas que as pessoas aos poucos possam começar a vir à Casa de Leis e ouvir e assistir às sessões aqui. Eu quero entrar um pouco nesse viés político, né? Nós sabemos o que houve durante a semana, do que no final, principalmente no final de semana, mas eu quero falar um pouco sobre algumas pessoas, o que falam de situação ou oposição. O que é situação? O que é oposição? Né? Eu quero dizer que eu entendo situação ou oposição, ou situação e oposição de ideias. Aqui nós temos oposição e situação de ideias. Alguns defendem ou acham interessante uma ação, o outro de maneira diferente. Por que eu quero dizer isso? Porque aqui na casa acontece várias ações importantes para a cidade. Segunda entrada do distrito industrial passou por essa casa. Os vereadores teve que aprovar aqui. Então nós temos também ações importantes que dependem dos vereadores aqui na casa. Outras ações importantes também que propiciou, né, a contratação de uma empresa para fazer o recapeamento em diversas vias do município. Passou-se por essa casa aqui também. Né? Recapeamento asfáltico, algumas ruas importantes, como Estrada da Boiada, Estrada da Capela e outras tantas ruas aqui na cidade de Vinhedo. Oposição e situação de ideias. E aí eu respeito. Alguns votaram contra, outros a favor, e assim segue o barco. Situação e oposição de ideias. Falamos da Mer Benetti, né? Falei aqui também da segunda entrada do distrito, que é uma obra muito importante, vereador Macaxeira. Porque ali outras empresas chegarão por aquela via. Outras empresas deixaram de instalar na cidade por esse motivo. E sabemos todos que ali que entra ou gera, né, a arrecadação do ICM na cidade, que é a maior arrecadação que nós temos no município. Que grandes arrecadações de empresas pode melhorar ainda mais a educação, pode melhorar ainda mais a saúde, pode melhorar ainda mais a segurança, que nós temos aqui o vereador Florentino, que sabe muito bem do que eu estou dizendo em relação à segurança do município. Gera renda, distribui emprego, né? A empregabilidade na cidade de Vinhedo, uma das poucas das cidades, aumentou, pouco, mas aumentou, enquanto outras não. Por isso a importância da resolutividade que nós temos que ter, com ações importantes aqui na casa, propiciando sim, né, várias ações do município. Nós somos corresponsáveis por algumas coisas aqui na casa. Sim, nós somos. Nós somos. Quando tem um projeto importante para as entidades, como nós teremos novamente, pessoas aqui, como uma Macaxeira, saiu do trabalho, trabalhou a noite inteira e veio aqui votar. Porque talvez se não fosse o voto dele, não daria quórum para as entidades que fazem um belíssimo trabalho no nosso município. Não somos co-herdeiros desses trabalhos, do trabalho realizado por essas entidades? Porque sem eles não teriam os valores necessários para realizar esse trabalho? Somos sim. Somos situação ou oposição? De ideias. De ideias. Né? E aí nós vemos toda essa situação que está acontecendo. E por isso, e aqui eu quero fazer um registro importante. Porque nós sabemos que as mulheres, elas lutam muito para ter seu espaço, lutaram muito para ter seu espaço. Não só aqui em Vinhedo, no mundo. No mundo. Até hoje assistimos preconceitos, discriminações com as mulheres. Né? E aqui na Casa de Leis, nós temos duas guerreiras. Ana Genesini. Né? Ana Genesini com uma experiência indiscutível, exemplar,
por 4 mandatos. 4 mandatos, não é um não. 4 mandatos. Compromisso com o povo. Vereadora Ana Genesini, é isso mesmo. Isso mesmo. Tem história de trabalho, realização, registrada aqui nessa Casa de Leis. É aqui mesmo que foi registrado isso. Né? A política vinhedense, é isso. É isso mesmo. Nós temos ainda outra vereadora, pelo seu primeiro mandato, junto ao bem-estar animal, está revolucionando a cidade de Vinhedo no que diz respeito ao bem-estar animal. Não só aqui a cidade. Falo com propriedade. Falo porque ela, em diversas vezes, foi em outras cidades apresentar o que é o melhor para o bem-estar animal. Diversas cidades, eu já falei aqui por diversas vezes, Indaiatuba, Jaguariúna, Itatiba. É da causa. É da causa. Né? Sociedade Vinhedense chegou, a vereadora legitimada. Tem uma dedicação, né, a essa cidade. E tem a minha solidariedade, o meu fraterno abraço às 2 vereadoras aqui, à Casa de Leis, mulheres trabalhadoras, guerreiras, comprometidas com a vida, né? E sempre atacadas as mulheres, né? E aqui eu quero me reportar não só as 2 vereadoras, como diversas outras que são atacadas constantemente no seu trabalho, né? Nós vemos algumas médicas foram atacadas, às vezes não fisicamente, mas moralmente, aqui na cidade de Vinhedo. Né? Foram dentro das escolas, também mulheres foram atacadas. Nós sabemos, e aqui tem o meu respeito, tem o meu apoio a essas 2 vereadoras e consideração, por saber o trabalho sério que elas fazem aqui. Trabalho sério, como tiveram outras vereadoras na casa, fazendo um trabalho digno de mulher também. Porque não é fácil. Não é fácil. As mulheres deixam a sua vida familiar, às vezes com filho, né? Às vezes não. Mas vem discutir ideias aqui, posicionamentos. E às vezes são atacadas de maneira levianas. Agora, nós temos que colocar nossa cabeça para pensar, para refletir, não é isso? A palavra reflexão nessa casa constantemente vem à tona. Nós vamos refletir, mas vamos refletir num contexto total. Não é, vereador Marsumelli? Vamos refletir. Porque nessa Casa de Leis, não houve 2016 em diante, não. Porque se fosse só de 2016 em diante, poderia apagar toda a história. E aqui nessa casa aqui teve vereadores e vereadoras honradas. Desde 1949, vereadores dando o melhor para a cidade. Vereador, presidente dessa casa por 2 mandatos agora. 2 vezes. Uma vez já é difícil ser presidente, imagina 2. 5 mandatos. 5 mandatos. Então o que ele fez nos outros mandatos não vale nada. Só vale de 2016 em diante? Espera aí. Vamos ter um pouco de respeito para aqueles que construíram a cidade de Vinhedo. Nós temos boas coisas na nossa cidade. Nós temos boas coisas assim na nossa cidade. Podemos melhorar? Sempre podemos melhorar. Sempre podemos melhorar em diversas atividades, em diversos serviços. Nós buscamos um serviço de excelência. Ou não discutimos sobre a iluminação pública? Os vereadores, quantas vezes não vieram nessa casa e falaram sobre iluminação pública? Quantas vezes nós não cobramos executivo sobre a iluminação pública e ainda cobramos? Oposição ou situação? É de ideias, de ideais. Agora chegou o momento, né, de refletirmos, não é assim que falam? De refletirmos. Nós tivemos na casa diversos vereadores e diversas atividades. Nós tivemos médicos na casa, nós tivemos professores, nós tivemos empresários, nós tivemos. Né? Agora, não dá para falar, né, o que... tá bom, eles não fizeram nada. Pode ser que sim. Nós esperávamos muito de algumas pessoas que se passaram nessa casa em relação à saúde. O que foi feito? Só levantar a história. Só olhar para a história para ver. Né? A história é feita para isso. Por isso que nós não podemos apagar a história. Porque daqui 10, 20, 30, 50, 100 anos, as pessoas vão viver esse momento, vão olhar esse momento nas mídias sociais.
Mais uma coisa que desde 1949 estava apagado aqui na casa. Tem que ter coragem para fazer, né? Para não apagar a história dessas pessoas, desses homens guerreiros que passaram aqui e mulheres guerreiras que passaram por aqui. Por isso a minha solidariedade, a minha fraternidade com todas as mulheres. Essas mesmas que muitos homens não a reconhecem, a discriminam e atacam com preconceitos e palavras vãs. Por essa noite é só, presidente. Muito obrigado. Vereador Marcos Ferraz. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Marcos Ferraz. Senhor presidente, eu gostaria de inicialmente cumprimentar todos os vereadores, vereadoras, todos que nos assistem nesta sessão e inicialmente comentar aqui a respeito de algumas indicações feitas nesta noite. Eu fiz na semana passada algumas indicações relacionadas à região ali da represa, né, da represa 1 em especial, e fiz mais uma essa semana só complementando, né, pedindo ali que a prefeitura faça uma sinalização a respeito com colocação de placa, dos sentidos de caminhada e de prática de ciclismo, né, placas também limitando a velocidade para ciclismo, que a gente sabe que ali é um local para se passear de bicicleta, não para se correr de bicicleta, como alguns acabam confundindo, né? E se a gente fizer uma demarcação, não precisa fazer uma demarcação física, como já foi tentado e não deu certo, e não é essa a sugestão, mas de sentido, né? De lado, de um lado, outro, de outro ali da represa, você já consegue, com mais uma boa sinalização e alargamento de alguns pontos ali que estrangulam, inclusive nas pontes, você já consegue bastante. Eu digo isso porque a represa que sempre foi bastante utilizada ali para a prática de caminhadas e ciclismo, ela está sendo ainda mais nesse momento, a tendência é que seja ainda mais, né, com as academias que ficaram fechadas, muitas pessoas passaram a pedalar, a praticar mais caminhadas, né, ou seja, atividade física outdoor, né, ou seja, fora de ambientes fechados, e isso deve prevalecer e eu creio que vai continuar, né? Como a gente vê por outras ruas das cidades, também por outras avenidas, e daí vem algumas outras indicações que eu fiz, que é em relação aos pedestres, né? Não só pedestres, ciclistas, pessoas que utilizam as vias da nossa cidade, sejam nas ruas, sejam nas calçadas, tanto para se locomoverem, né? E isso está dentro da questão da mobilidade pública. A mobilidade não é só com veículos, automotores, mas ela tem que ser dada uma atenção, sobretudo a quem se locomove, seja a pé, através de bicicletas. Eu acho que isso é uma questão de cidadania, além de tudo. Então, daí a necessidade da gente estar fazendo, eu estou pedindo através de indicação, que seja feita a repintura de todas as faixas de pedestres do município, né? Porque onde foi feito recapeamento já foi feito, mas nas outras vias que não teve recapeamento, as faixas estão muito desgastadas, né? Muitas vezes os motoristas acabam não vendo, né? O pedestre às vezes vê, sabe que tem um motorista não, isso deixa a situação ainda mais perigosa, né? Então a gente está pedindo que seja feita a repintura dessas faixas desgastadas e seja feito um amplo estudo também para seja feita a sinalização vertical e horizontal em outros pontos, alguns pontos de travessias, que com esse aumento, como eu disse, de ciclistas e mesmo de pessoas fazendo caminhada, é necessário. E depois, além disso tudo, que a Prefeitura, através da área responsável, né, implanta uma ampla campanha de conscientização de motoristas e pedestres, né, sobretudo de motoristas em relação à necessidade de se respeitar a faixa de pedestre. Porque a gente vê Brasília, por exemplo, quem já foi para lá ou vai para lá, com todos os problemas que possam ter lá, mas algo que Brasília é um exemplo em relação ao respeito dos motoristas às faixas de pedestre. Não é só lá, existe outras cidades, né, isso é lei, respeitar a faixa de pedestre, mas sabe que muitas vezes quem costuma respeitar, às vezes vem um atrás, quase bate, ainda vem e xinga, ou passa do lado, né, a pessoa vai atravessar e corre o risco de ser atropelada por outro que não respeita. Então, acho que a gente precisa urgentemente, sobretudo agora com esse aumento da utilização das vias públicas, de uma ampla campanha de conscientização
dos motoristas, sobretudo, claro que os pedestres também têm que respeitar, atravessar na faixa, né, sinalizar que vai atravessar, mas sobretudo em relação aos motoristas, né, a gente tem a rede pública que pode ser utilizada, agora a gente está no momento que não tem aulas presenciais, mas mesmo de forma virtual, né, e usar todos os meios de comunicação para isso. E, posteriormente, para aqueles motoristas que continuarem a não respeitar, aplicar a lei, né? Não que não deva ser aplicada desde já, mas eu acho que, sobretudo após essa campanha, aplicar a lei, porque não é possível, né, numa cidade como a nossa, nos dias de hoje, a gente vê ainda tantos motoristas que não respeitam, que simplesmente ignoram as faixas pedestres, né? Daí esse pedido nosso de repintura das faixas desgastadas, de implantação de novas faixas em outros pontos que é necessário, e de uma ampla campanha de conscientização. Acho que isso é uma questão de cidadania. Um outro assunto, senhor presidente, em relação ao anúncio do governo da suspensão das aulas presenciais da rede pública até o final do ano, né, por este ano. Eu tenho, os meus filhos estudam na rede pública de ensino, a menorzinha ainda na parte de creche, tudo, mas já o Pedro, meu filho, que já está no primeiro ano, né, e então eu sou um usuário da rede. A opinião da minha esposa é a minha, depois de pensar e refletir muito, a gente não quer de forma alguma ter um ano perdido, mas, por outro lado, a gente entende que a segurança, a saúde de todos, né, não só das crianças, né, o grande problema é que, além delas eventualmente serem infectadas, é trazer para pessoas no grupo de risco dentro de casa. Então, ponderando, a opinião dela é que também as aulas não deveriam voltar neste ano, mas tem, assim, as minhas dúvidas, mas, enfim, é uma questão que é difícil de tomar decisão, sobretudo quando você é pai de uma criança e está sentindo na pele a situação. Agora, o fato de não ter aulas presenciais não quer dizer que a gente não deva ter aulas, e boas aulas, de forma virtual. E aí eu estou falando não só de enviar tarefas, isso está sendo feito, muito bom, importante, mas por que não, como as escolas particulares já vêm fazendo desde o início da pandemia, né? 15 dias depois, as escolas particulares já estavam lá fazendo aulas virtuais, né, com os alunos. Hoje a gente tem uma série de meios para é verdade, não são todos os alunos que têm a possibilidade de ter acesso, mas para aqueles que têm, e para os demais enviar um material impresso, disponibilizar nas escolas para retirada, enfim. Eu acho que é importante que haja um conjunto de ações para que a gente tenha, o perda vai ter mesmo, mas tem um mínimo de perda. Porque os alunos, tá bom, vai ter uma progressão automática, os que são no primeiro vão todos para o segundo ano. É preciso ter no ano que vem um planejamento feito já desde já de como será esse ano que vem para todas as séries, porque vão acabar tendo que fazer quase tudo de uma. É claro que esse ano não foi totalmente perdido, mas foi bastante afetado. Então vai ter que se estudar bem para que a gente possa ter no próximo ano uma recuperação, né, do que se perdeu nesse ano. Mas que nem por isso, volto a dizer, a gente deva considerar que esse foi um ano perdido. Não. Falo, por exemplo, pelo meu filho, a gente vem desde o início dando tarefas, dando lições, acompanhando eu, minha esposa, e ele evoluiu muito, né? Quando parou, não sabia ainda, primeiro ano, né? Ainda não sabia ler escrever, já está sabendo ler escrever, fazer contas, e é evidente que talvez nem todos os pais tenham disponibilidade tanto de tempo ou condições de ajudar em todas as séries, né? Sobretudo nas séries mais acima. Mas existem várias formas hoje de quem realmente tem interesse ir atrás. E por parte da Secretaria de Educação, volto a dizer, é fundamental que a gente tenha realmente um trabalho não só de mandar as lições, mas por que não fazer as videoaulas, né, enviar, a gente tem meios para isso. E por último, gostaria de falar a respeito da saúde pública de Vinhedo, em especial da nossa Santa Casa de Vinhedo. Eu acho que se a gente tem hoje um número de óbitos de Covid que lamentavelmente vem crescendo, e toda morte a gente tem que lamentar profundamente, porque é uma grande perda, seja qual for a doença. Então, muito triste todas as vidas perdidas nesse país. Eu acredito que se tivesse uma política pública de combate à doença diferente, poderia ser um número menor.
Mas ressaltar aqui que em dinheiro, a média de mortes em relação à população, ela é bem inferior à média do país, ela é bem inferior à média do estado de São Paulo, e ela é bem inferior à média da região também, né? E quando considera o número de mortes em relação ao número de casos registrados, também ele está entre os menores da região e do país. Então, isso deve-se muito ao trabalho realizado aqui na cidade, pela Secretaria de Saúde, e em especial na nossa Santa Casa de Saúde de Vinhedo, que hoje, em função de ter sido muito melhor estruturado, não só a questão de reaberta, né? Fica aquela discussão, show, não fechou, às vezes o que prevalece no discurso é a conveniência, né? Na verdade, não fechou totalmente, mas ele quase fechado, né? E ela não foi só reaberta, ela foi reaberta e reestruturada, e graças a isso a gente tem que ter condições de dar um bom atendimento hoje. Tem as suas falhas sim, mas no geral, um bom atendimento e os números mostram isso. Obrigado, senhor presidente. Uma boa noite a todos. Vereador Márcio Melo, dispenso. Vereadora Flávia Bittar. Vereador Edu Gelme. Solicito ao vereador Sandro Rebeca que assuma as funções para que eu possa fazer uso da palavra bem rapidamente. Com a palavra o vereador presidente Edu Gelme. Boa noite a todos, vereadores, vereadoras, internautas. Eu não posso deixar de falar na questão do imbróglio que está acontecendo aí com as cestas que estavam sendo entregues aos alunos da rede municipal. E me causa estranheza, sim, abortar essa operação e apenas servir um número pequeno. Não sabemos se vai ser 2.000, 2.500 crianças. E aqui fica. Até conversei com o secretário de administração. Será que é o caminho correto? Será que existe uma triagem perfeita para que, se foram 10.500, de repente agora vão ser 2.000 ou 2.500? Então, a gente entende que a municipalidade terá um déficit de 20 milhões de reais aproximadamente, em função, é claro, da pandemia. Os recursos, através do ICMS, vão cair, como também está aumentando o desemprego, como várias empresas estão em dificuldades. Mas, ora, se a projeção é de 20 milhões de reais, nós temos aí, e significa 4,5 do orçamento, e eu estou considerando a receita corrente líquida. Por que não fazer a diminuição desses valores que estão aportando na questão das cestas básicas? Porque até agora, se nós estivéssemos gastando dinheiro com a merenda, que é em torno de 450 mil mês, mais o contrato das merendeiras, mais 100 mil reais por mês, isso em média, e mais o transporte que era feito, em torno de 130 mil reais, então nós estamos falando que efetivamente a municipalidade teria um gasto de 680 mil mês. Já se passaram 5 meses. Isso dá uma monta de 3 milhões e 400. Gastaram 1.512.000 com cesta. Ou seja, menos que a metade. E de repente, porque está sem dinheiro, não consigo comprar, então tem que fazer um remanejamento nesse orçamento. Sabemos que nós vamos ter um déficit de 20 milhões, mas não dá para tirar os 20 milhões da merenda. Já foi feito através da Secretaria de Educação essa triagem para essa distribuição de cestas? Como é que se define o número? Se eu dava 10.500 e hoje eu vou dar 2.500. Segundo a administração, não vai parar, vai continuar dando, mas menos. Ora, será que não é o caso? Se estava fornecendo uma cesta de R$80, porque diz que subiu tudo, talvez uma cesta um pouco mais econômica, mas que pudesse atender a todas essas famílias que sabemos que nós não teremos mais volta às aulas. E queira Deus que isso, no ano de 2021, possamos estar restabelecendo aí o mundo, né, com o fim da Covid e uma nova e uma vacina para que acabe com essa agonia em nível mundial.
Então a gente espera que o governo possa reavaliar, porque esses são os números. Já se gastava com algo, hoje não está se gastando, vai ter um déficit orçamentário, então precisa ter um reequilíbrio na tratativa, principalmente das crianças e das famílias que necessitam muito dessa cesta. Acho que deve ter uma avaliação, uma reavaliação do governo nesse quesito, fazer um estudo e que a Câmara possa acompanhar, para que tenha algo de fato coerente com os anseios da sociedade e, na verdade, é uma obrigação do poder público estar acompanhando isso nesse momento de pandemia, porque esse dinheiro, ele era gasto, ele existe e tem que ser transformado de fato para ajudar as famílias que passam por um momento muito difícil com o advindo da pandemia. Pelo menos eu abri o jornal e vi uma notícia boa, né? O jornal da semana passada falava que o bilhete único, que é uma briga intensa dessa Câmara Municipal e também deste vereador, para que fosse e pudesse ser implantado no nosso município. No jornal da semana passada, aparentemente esse serviço só começaria em dezembro. Agora, me parece que o governo municipal entende a necessidade da população e me parece, pelo menos, está lá estampado nos jornais, que começará no mês de setembro. Isso a população vai agradecer com certeza, porque é um fato inédito em Vinhedo que já deveria ter acontecido há muito tempo. Então a gente espera que de fato isso possa acontecer, que não em dezembro, mas agora no mês de setembro, para que as pessoas possam sofrer menos. Porque ninguém vai usar o transporte coletivo de graça. Eles pagam para que possam fazer o uso. E na questão da saúde, rapidamente, não vou entrar aqui no tema da Santa Casa, mesmo porque já falei a semana passada. E é natural, Macaxeira, você, quando falou da questão, nós, agora que está retomando a abertura das UBSs com um pouco, né, um atendimento um pouco maior, só que nós vamos ter uma demanda reprimida, né? Então, também, nós não estamos livres da pandemia. Então, eles devem estar se reorganizando para que possa ter um atendimento maior, porque era muito pequeno o que estava acontecendo. E a gente espera que, de fato, consiga atender o máximo dentro de todos os protocolos que existem de segurança, para que nós possamos atender os cidadãos vinhedenses. Deu uma parte. Tem uma parte, vereador. Essa palavra eu tive com o secretário e tem uma pendência maior, que é aquele que vai para a CROS, que é do Estado, que também parou. Tem um caso muito complicado, e essas coisas paradas de cirurgia que espera, tem uns que não espera. E então eu cobrei dele também, falei, ajuda a gente também, tem um vereador, está cobrando a Secretaria do Estado, para que dê andamento, porque tem coisa que vai para Bragança, para outra cidade que não é feita aqui dentro do município. Perfeito. E naturalmente vai ter que se ter um planejamento, porque se Deus quiser, com o fim da pandemia, várias demandas serão reprimidas. E aí, eu acho que a Secretaria tem que pensar o quê? Em mutirão, para poder eliminar toda essa fila que vai acontecer no futuro e que de fato nós possamos atender. Então, já tem que começar a se planejar. Nós não sabemos se isso vai ser daqui 3, 4, 5 ou 6 meses ou no próximo governo, mas que isso vai ter a necessidade de ser feito para atender a população vinhedense, porque nós temos que nos preocupar com a nossa cidade. Cada um tem a sua tipicidade e os seus problemas. Então, nessa noite, e meu tempo também está acabando, eu agradeço a todos e uma boa noite. Vereador Edson PC. Essa palavra. Solicito que o senhor presidente retome suas funções. Com a palavra, vereador Edson PC. Boa noite ao público presente, boa noite a todos que estão assistindo aí, né? Eu venho aqui falar sobre o transporte, né, público, né? E eu estou recebendo muitas queixas, né? A semana inteira eu recebi, semana passada, e já começou hoje a receber queixas de horário, né? Cumprido horário, os ônibus vêm lotados, principalmente nesse momento
de pandemia, né? Então eu quero falar, né, com a população mesmo, e se tiver vereadores que queiram ir junto para cobrar, né, que seja feito conforme o contrato fala. Então eu vou me programar, tá? Eu quero deixar bem avisado a população que está assistindo. Eu vou me programar junto com o contrato, eu vou estar indo ao terminal, aos pontos, para ver a parte do cronograma de horário. Estarei cobrando melhorias sobre o transporte público. Até entrar dentro de ônibus eu vou para mostrar o que realmente está acontecendo. Eu recebi fotos aqui, ônibus lotado, entendeu? Tira ônibus, antes estão relatando que passava x minutos, agora aumentaram os minutos, não tem aviso nenhum. Então eu vou estar fazendo uma fiscalização sobre isso. Então peço à população, né, que esteja assistindo, que relata, manda no meu WhatsApp o que está acontecendo, que eu estarei vendo e estarei indo até o local, tá? E eu venho falar, né, a história, né, falar um pouquinho da minha história, né, da minha história, né, de vida, né. Então imagina, sair de casa para viver de luta, né. Eu desde moleque sempre gostei de luta, né, meus pais me colocaram, agradeço muito, me deu muito sabedoria, me deu muito aprendizado sobre isso. Então saí de casa, fui morar em Campinas, só tinha um colchão, não tinha nada, né? E às vezes, igual eu falo, Deus coloca um caminho, né? E aí você segue ou não. Então tá lá, ele abre um leque e fala, olha, tem isso, né? E às vezes vem as dificuldades, né? E nisso, né, fui morar em Campinas, trabalhava na recepção da academia, treinava e correria. Nisso veio uma bênção divina que foi meu filho, né? Meu filho que eu amo muito, que fez realmente eu crescer na vida, né? Eu era moleque de tudo, né? Então fez eu crescer da vida, fez eu lutar, batalhar para conquistar, pensando no futuro, né, do meu filho, da minha família, né? E nisso entrei na política, né? Fiz o trabalho que eu achei que era correto, que eu acho que é correto, que é o certo, né? E nisso números apontam isso, né? As pessoas veem isso, somente a população vê isso, né? Então assim, fico muito feliz de aceitar, né, o desafio que Deus coloca em nosso caminho, né? E cada vez fico mais feliz ainda, né? Fico triste em alguns pontos, porque não é fácil você lutar contra um sistema, né? Principalmente eu, né? Eu vim apresentando uma luta diferenciada, uma luta que mostra realmente a verdade para a população. Então, fico muito feliz, né, de falar sobre a minha história. A minha história realmente é uma história de luta e está sendo luta até hoje, né? Então, assim, fico muito feliz. Venho amanhã, tá? Eu vou estar anunciando a partir das 20 horas, tá? Eu quero fazer uma live para anunciar sobre a minha vida política, tá? Principalmente os desafios que eu pretendo trilhar daqui para frente, né? E lógico, nunca sozinho, tá? Nunca sozinho. Sempre lutei, né? Isso a oposição sabe muito bem disso. Lutei para manter a oposição, e é isso que eu tenho em mente, né? De manter, principalmente grupos focados, né? Contra um governo que querendo ou não, é mais de 20 anos, é um ciclo. Acho que esse ciclo tem que acabar, né? Tem que acabar e começar um novo ciclo, e assim vai. E isso acontece a cada 20 anos, tá? Então eu fico muito feliz, e amanhã eu peço a toda a população que está assistindo, tá? Que assista amanhã essa live, e que fique, e pode ter certeza que estou muito feliz, né, de mostrar para vocês, de falar
sobre a minha vida política daqui para frente, né? Como vai ser. Então, amanhã estarei anunciando aí para todos, né? Qual o rumo da minha vida eu vou tomar sobre a política, né? Minha política, tá? Então, fico feliz, agradeço a esta casa, né? Por tudo que me proporcionou, as amizades que eu fiz também, né? E em geral, tá? Então, obrigado a todos aí, né? E vamos à luta, tá? Presidente, obrigado aí, boa noite a todos que estão assistindo aí, valeu e ótima semana. Um abraço. Vereador Carlos Florentino. Essa palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Florentino. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores. Boa noite ao jurídico, a Kelly, aos internautas que nos assistem. A Ana, boa noite, Ana. Flavinha já saiu. Eu vou ser bem rápido nesta noite também. Senhor presidente, na semana passada, o Instituto Sou da Paz divulgou uma edição do Índice de Exposição a Crimes Violentos, que mede a exposição à violência na cidade do estado de São Paulo, com mais de 50 mil habitantes. E ficamos felizes porque Vinhedo ficou entre as 7 cidades com menor exposição em crimes violentos e entre a terceira da região metropolitana de Campinas. Eu acredito que esse trabalho é decorrente, principalmente as forças de segurança do nosso município, a nossa querida Guarda Municipal, a Polícia Militar, a Polícia Civil. Então, o trabalho em conjunto tem evitado que esse tipo de crime, ele cresça na nossa cidade. Sabemos que muitas das vezes é difícil de coibir ou de se prevenir em relação a isso, estar diante de um crime desse tipo que irá acontecer. Nós temos visto aí no nosso Brasil o índice de violência contra a mulher crescendo assim assustadoramente. O feminicídio crescendo assim assustadoramente. Então, é válido que as nossas forças de segurança, junto com o município, junto com o executivo, possamos fazer sempre o melhor, sempre procurar diminuir os índices da nossa cidade. Eu sou feliz também, né, senhor presidente, porque o decreto 150 de 2008, que é a criação do projeto da viatura Guardiã Maria da Penha, é um fruto de minha indicação, 933 de 2017, de minha autoria. Eu iria fazer por projeto, mas como vimos que não era viável, enviei ao prefeito por indicação e, através do decreto, ele realizou mais esse trabalho para a nossa cidade. Eu fico feliz, porque temos ajudado aí, a viatura, com pessoas capacitadas, tem ajudado muito no trabalho voltado à proteção à mulher, a esse tipo de crimes, voltado à violência doméstica. Então, senhor presidente, me concede fico feliz por... Eu Sim? queria uma parte. Positivo. É que você tocou numa questão que não dá para a gente deixar de falar, essa questão da Lei Maria da Penha. Sim, Ana. E desse grupo de trabalho que tem dentro da Guarda Municipal da nossa cidade, Carlos Florentino. Eu quero parabenizar Vossa Excelência por esse trabalho. Eu sei que Vossa Excelência tentou, à época, um projeto de lei, mas era inconstitucional, e aí o senhor encaminhou esse projeto para o Executivo em forma de indicação. Isso hoje é uma realidade no município que faz a diferença para as mulheres, principalmente aquelas que são vítimas do machismo, vítima da arrogância dos homens, daqueles homens que, quando se excedem, principalmente na bebida, acabam cometendo violências terríveis dentro da casa, né, dentro do lar. É uma situação delicada, já passei por isso também, mas quero cumprimentar Vossa Excelência. É um fruto maravilhoso. Parabéns, Carlos Florentino.
Obrigado, vereadora. Fico feliz com as vossas palavras. Com as palavras de uma vereadora experiente e tem um conhecimento vasto na Câmara Municipal de Vinhedo e na nossa cidade. Obrigado pelas palavras. Por causa disso, Ana, que nós nos sentimos fortalecidos sempre em fazer o melhor pela nossa cidade, sempre fazer o melhor pelo nosso povo e principalmente as mulheres que sabemos que, principalmente nessa época de pandemia, Ana, a violência contra a mulher tem crescido muito, muito, muito. Não só a violência, mas como o feminicídio tem crescido muito. Vereador, concede uma parte? Sim. Também quero pegar um gancho, né? Embora eu tenha iniciado a minha fala pontuando algumas importâncias, algumas não, muitas importâncias, se não todas as importâncias que a mulher tem na sociedade como um todo, né? E você veio terminando, né, a fala também com a Ana Genesini, uma guerreira, como eu já disse agora há pouco, falando também da importância. E você falou no período de pandemia, e nós sabemos a importância que a maioria esmagadora dos médicos ou das médicas e também das enfermeiras são mulheres, né? Por isso que a importância de você remeter a história para ver o que realmente eles fizeram e o que eles fazem para a nossa cidade, né? As discussões aqui na casa são válidas e são louváveis quando geram crescimento para o nosso município, né? Por isso que quando fala da Guarda Municipal, e Vossa Excelência sabe muito bem o que eu falei e como as coisas acontecem lá dentro, é para melhorar a Guarda. A Guarda Municipal é uma das melhores guardas do estado de São Paulo, quiçá do Brasil. E você sabe disso. Mas temos coisas para melhorar? Claro que temos e podemos melhorar ainda mais. A mesma coisa, a questão da pandemia que você falou, dos médicos. Nós temos que remeter a história para saber o que os médicos fizeram e o que poderão fazer no nosso município, né? Vi o Rodrigo falando também da Santa Casa, da história dos médicos da Santa Casa. Vamos começar a levantar histórias para saber o que realmente, quem ou quantos contribuíram para isso, né? A história da Santa Casa, porque fechou ou regrediu, por que não? Qual é a história da Santa Casa dos médicos do nosso município? Nós temos que resgatar a história, presidente. Obrigado pela parte, vereador. Cumprimento o nosso vereador pelas palavras. Realmente, como eu estava falando, na época de pandemia, esse crime tem crescido muito, e nós ficamos felizes em poder contribuir no combate desse tipo de violência, esse tipo de crime, que na nossa cidade aí, ela tem ficado em terceiro da região metropolitana e sétimo, acredito que do estado. E o que você falou, sempre é melhor e sempre cabe melhorarmos. Porque quando fala de algo voltado à mulher, principalmente a violência doméstica, e como nós temos visto aí no nosso Brasil, e como tem crescido bastante no nosso Brasil, então nós temos que sempre nos atentarmos a esse tipo de crime, para que nós saímos na frente de outros municípios. Temos a viatura, temos uma viatura especializada, temos pessoas voltadas para esse trabalho, pessoas empenhadas nesse trabalho, mas podemos sempre melhorar. E isso é um espaço que sempre cabe opinião, estudos, força de vontade de fazermos mais. E eu acredito que basta termos vontade. Eu acho que unido nós podemos fazer do nosso município, do nosso Brasil, do nosso estado, do nosso Brasil, um estado, um município cada dia melhor. Obrigado, senhor presidente. É só. Não há mais inscritos, senhor presidente. Não havendo mais inscritos e nada mais havendo a tratar nesta sessão, convoco os senhores vereadores e senhoras vereadoras para a sessão ordinária realizar-se dia 8 de setembro de 2020, no horário regimental. Agradeço a presença de todos e dou por encerrada a presente sessão.